Salve, muito boa noite. Nós vamos falar hoje aqui no Ponto Final de política. Seja bem-vindo. A política mexe na sua vida, define a casa que você mora, a escola dos seus filhos e o seu futuro. E é por isso que a gente traz aqui sempre alguém para falar do que vai acontecer. Hoje, as frentes parlamentares cresceram muito no Congresso Nacional, em decorrência de vários episódios políticos e também a transferência de um poder muito importante do Executivo para o Congresso Nacional. Hoje existem mais de 200 frentes parlamentares, mas a FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é sem dúvida nenhuma a mais forte e a que mais integra parlamentares. Lá estão alguns deputados, é certo que tem um sítio que ele vai no final de semana para comer uma galinha caipira e faz parte da frente. Tem alguns que nem têm fazenda, mas têm interesse. É um interesse em comum. E muda também a configuração de lobby. Tira o lobby daquela área escura, esquisita, né? E passa para assessoria aos parlamentares. E esta mudança é muito importante. Hoje aqui, senhores, no Ponto Final, o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado Pedro Lupion. Experiente já na política, apesar da cara de jovem, está no segundo mandato de deputado federal e já teve também 2 mandatos de deputado estadual, ou seja, experiente na política. Deputado, muito boa noite, obrigado por vir aqui à Jovem Pan e exatamente nesta conversa a gente vai entender melhor como é esta configuração de frente. O que muda no Congresso agora com esta força nova das frentes parlamentares? Elas vieram ali para substituir o partido político? Boa noite, Trindade. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço de estar aqui na Jovem Pan com vocês. Veja, a Frente Parlamentar, ela nada mais é do que um grupo de parlamentares que milita por uma causa, né? No nosso caso, o setor agropecuário, os produtores rurais do Brasil e o setor que representa 1/3 do nosso PIB, 30% dos empregos, praticamente 52% das exportações. Não substitui partido político porque lá continua existindo o líder do partido, continua existindo a bancada e as negociações de pauta feitas pelos líderes dos partidos. Mas o Congresso Nacional e a política brasileira percebeu que se unir em frentes parlamentares, em grupos parlamentares, faz com que a gente tenha mais força de negociação, melhores condições para avançar nos temas que nós entendemos como importantes e, obviamente, essa demonstração de força no plenário suplanta forças de partidos políticos. Agora, é óbvio que para eu conseguir colocar todos os votos da nossa bancada, da nossa frente parlamentar, eu preciso negociar e negociar muito com os líderes de partido, ter a concordância deles e fazer com que esses membros dos partidos que compõem a nossa frente parlamentar também possam votar junto conosco. É, na verdade, um grande trabalho de articulação política e nós levamos uma vantagem importante nisso porque nós temos um corpo técnico muito bom, né? Nós criamos um instituto que chama Instituto de Pensar Agropecuária, que ele tem um acordo de cooperação técnica com a nossa bancada, em que todos os temas que tramitam... O Nilson Leitão, né? Que é o ex-deputado Nilson Leitão, ex-presidente da frente, que hoje ele é o presidente do nosso instituto, do IPA, e todos os temas que a gente precisa debater, nós chegamos no Congresso com conhecimento de causa, né? Então, hoje, qualquer um dos nossos parlamentares, o que mais participa e o que menos participa do dia a dia da bancada, tem condições de debater qualquer um dos temas. Então, isso nos dá condições de vantagem numérica e de capacidade. É um lobby, né, deputado? É lobby, claro que é. É lobby, né? O Congresso nada mais é do que isso, né? Deputado, uma vez eu estava na liderança do governo no Congresso com o senador e fazia uma entrevista. Aí chegaram 2 senadores americanos para fazer uma visita ao líder do governo. E eu falei, eu vou sair. Ele, não, fica aí, eu fiquei. E os 2 senadores se apresentaram como representantes, um do leite e outro do suco. Eles têm a representação. E o senador disse, olha, se eu falar que sou representante de um setor aqui, eu posso até ser cassado. Quer dizer, uma hipocrisia, porque o Congresso é cheio de representações. E essa novidade das frentes mostrou a transparência. Nós estamos aqui neste sentido. É hora do eleitor se ligar nisso, né? Exatamente. É uma discussão que a gente tem com o nosso eleitor já há bastante tempo, para que haja essa maturidade política da população e entender cada um dos parlamentares, o que ele representa e qual o setor que ele defende.
Quando a gente tem lá dentro do Instituto Pensar Agro, ao lado da nossa frente parlamentar, mais de 60 entidades representativas do setor produtivo, seja a maior entidade que representa produtores, que é a CNA, Confederação Nacional de Agricultura, até a entidade que representa o maquinário pesado, por exemplo, a BIMAC, está toda a cadeia produtiva concentrada lá dentro junto conosco, e nós fazemos reuniões semanais e estamos todos os dias recebendo essa influência e essa orientação técnica deles. Então, nós somos sim, temos mandato para representar esse setor, eu falo isso com a maior tranquilidade, a maior clareza do mundo, e nós exercemos esse papel transparente e claro do exercício de lobby por um setor importante da nossa economia. Ficou mesmo diferente. Mas isso é uma força política, né? E transcende a área de agropecuária. Eu vejo que é comum outros grupos de saúde, de educação, eles vão até o senhor buscar apoio para assuntos extra. Tem esse tipo de troca de interesses? Quer dizer, eu te apoio aqui e quando entra um assunto do agro, o senhor vai buscar apoio no pessoal de saúde, no pessoal de educação? Claro que tem, isso é normal, principalmente quando a gente tem temas convergentes. Há pouco tempo atrás, em meados do ano passado, o STF, usurpando muita competência do Congresso, se metendo em assuntos que são de responsabilidade nossa como parlamentares, acabou tentando legislar em vários temas. E vocês vão lembrar disso. Falou de direito de propriedade, falou de aborto, falou de drogas. E isso tudo fez com que houvesse uma organização enorme de frentes parlamentares dentro do Congresso, trabalhando em conjunto. Então veio a frente evangélica, a bancada evangélica, o pessoal católico, veio o pessoal da saúde, o pessoal que preza mais por costumes, o pessoal da livre iniciativa, do empreendedorismo. Todo mundo se juntou para darmos um basta nisso, paralisamos o Congresso por praticamente um mês. Isso funcionou, né? Tivemos uma reorganização de forças, aí, um freio de arrumação. E é óbvio que quando essas pautas são convergentes, a gente se ajuda, né? Tem muita questão, por exemplo, que eu tento usar cada vez, sempre que possível, usar pouco da questão ideológica nos debates. Né? A gente tem gente de esquerda dentro da Frente Parlamentar da Agropecuária, e não há problema nenhum nisso. Gente que não pensa como, por exemplo, o cara que é do PL, o deputado que é do PSDB, o deputado que é do Cidadania, que é do MDB, tem ideias e formações ideológicas distintas. Então a gente tenta deixar a questão política e ideológica um pouco de lado e tratar de questões temáticas. Então a FPA entra claramente em assuntos que são mais referentes e mais concernentes ao nosso setor. Porém, existem temas em que a gente tem que participar, né? Por exemplo, a educação. A gente não pode aceitar de maneira alguma. É isso que eu ia me perguntar. Uma grande articulação para aprovar essa reforma do ensino médio, projeto do deputado Mendonça Filho, Mendoncinho, que é um projeto muito bom e que ele está fazendo uma defesa muito importante. Por quê? O que há de comum? Aliás, não só a FPA, mas outras frentes estão trabalhando pela aprovação da reforma do ensino médio. Quem acompanhou essas conferências estaduais, municipais e a Conferência Nacional da Educação deve ter ficado surpreso, abismado e enojado como eu fiquei, né? Os temas que são colocados, as propostas que são postas para o nosso ensino médio e para a educação dos nossos filhos para os próximos 10 anos, é algo que a gente não pode deixar passar de maneira nenhuma. Seja na questão do nosso setor, que fala de direito de propriedade, fala de produção, fala da maneira como nós produzimos, coloca o agro como o grande malfeitor do Brasil, e isso a gente não pode aceitar, assim como outros setores, que fala da pauta de costumes, fala da pauta de direitos e liberdades individuais, fala da pauta de liberdade religiosa, são temas que acabam convergindo em torno da nossa frente e de outras frentes nessa grande aliança que nós temos. E nós entramos nessa discussão claramente, inclusive o deputado Mendonça Filho, teve na semana passada conosco, no almoço da nossa frente parlamentar, educação, né? Isso, ex-ministro da Educação, excelente ministro, diga-se de passagem, apresentando esse projeto e recebeu o apoio da nossa bancada. Assim como a bancada evangélica às vezes nos pede ajuda e nós participamos, como a bancada da legítima defesa, que é a bancada da segurança pública, também nos pede ajuda, porque nós também dependemos disso. Hoje, os produtores rurais dependem efetivamente da possibilidade da sua segurança pessoal e do direito à sua legítima defesa. Também estamos nesse tema. Deputado, quando se fala em agro no Brasil, até pouco tempo se falava no homem do campo. Aquela visão bucólica da enxadinha, do trabalhador. Hoje não. O agro é pesado, é uma indústria muito forte. Para se ter uma ideia, mais de metade das exportações brasileiras é de agro, né? Mais de metade, eu acho que 55%. 52%. 52%. Então, tomou outra proporção.
Essa larga escala, esse agro grande, piorou, deixou na mesma ou melhorou o médio e pequeno? Vamos lá. Hoje a gente não pode mais medir quem é médio e quem é pequeno pelo tamanho da propriedade que ele trabalha. Sim, mas pela produção. Hoje existem pequenos proprietários que são enormes produtores. Ontem mesmo eu estive em Itaipulândia, no Paraná, onde uma cooperativa abriu um incubatório, a Cooperativa Lara abriu um incubatório de 21 milhões de ovos, numa área de pouco mais de 1.000 metros quadrados, né? Então, assim, a gente sabe que... 1.000 metros? 1.000 metros quadrados, exatamente. É um lote urbano. Um lote urbano. Então, a gente sabe que o produtor, que está integrado... Andares, né? São grandes salas, estufas em que ficam as caixas com ovos e ali fazem o incubatório para o nascimento dos pintainhos, já vacinados. É uma tecnologia, aliás, o mais moderno da América Latina e um dos maiores do mundo. Tudo mecanizado? Tudo mecanizado. Inclusive, por questões sanitárias, nem pode ter contato físico, né, com os seres humanos, tem que ser tudo mecanizado. Mas, enfim, existem proprietários pequenos que são enormes produtores e vice-versa, né, proprietários enormes que produzem pouco. O agro e essa divisão do agro grande, do agro pequeno, do agro bom e do agro ruim que não pode existir, né? A gente entende o sistema agropecuário brasileiro como uma coisa só, né? Essa tecnificação do agro, ele está na pequena propriedade como também está na grande, né? Hoje não se concebe mais a possibilidade de um produtor plantar sem ter qualquer tipo de apoio técnico ali. Ele tem equipamento, ele tem condições, se ele não tem condições sozinho financeira, ele está numa associação, ele está numa cooperativa, ele consegue acessar para conseguir produzir melhor e vender em grupo isso, ou seja, eu venho do estado do Paraná, que são mais de 350 mil propriedades, 99% delas pequenas propriedades, né, que são consideradas pelo tamanho de módulos agricultura familiar. Então essa é a realidade do Brasil, né? O Brasil real não é aquela de milhões de hectares e com 50, 100, 200 colhedeiras. Isso existe, nos orgulha demais, é maravilhoso de assistir, mas são poucas propriedades assim no país. Mas é o grande volume. Aí quando você fala de exportação de commodities, é óbvio que o grande tem uma condição muito melhor do que o pequeno, de volume, claro. Agora, a produção real, a produção ali do hortifruti, a produção do frango, a produção do porco, o confinamento de boi, e está no médio proprietário, no pequeno proprietário, que também tem conseguido acessar mercados, que também tem conseguido crescer e desenvolver. Óbvio que enfrenta as dificuldades de sempre, do tamanho que é o nosso agro, uma legislação extremamente pesada, extremamente restritiva, mas nos orgulha demais ver que, por exemplo, o crescimento do Brasil nos últimos 6, 7 anos dependeu única e exclusivamente da capacidade do produtor rural brasileiro. Cresceu 15%, né, no ano passado, um número extraordinário. Recentemente, eu ouvi de um representante de um setor da indústria dizendo que no Brasil ser grande é temer. Ele dizia, o tamanho faz o medo aqui no Brasil, porque o governo, toda a legislação, todo o conceito diz, olha, vamos excluir os grandes dessa possibilidade. Isso, de certa forma, afeta, dificulta o crescimento? É claro, não. Mas, primeiro, existe realmente esse conceito? Claro que existe. A grande preocupação, de todas as vantagens. A grande preocupação que nós temos é que a política não atrapalhe, né? E, infelizmente, tem acontecido muito, né? A gente tenta deixar principalmente... Mas beneficiar o pequeno não é próprio, não é bom? É bom, claro que é. O Plano Safra, por exemplo, que é um tema que a gente fala todos os anos e que é uma política de Estado, não é desse governo ou de outro. Pequeno e médio, não. O objetivo dele é atender pequeno e médio, né? O grande consegue acessar crédito, o grande consegue acessar banco, o grande consegue atender outras linhas de crédito do setor produtivo, acessar fiagros e banco e fundos de investimentos, trades, exatamente. Então, assim, o pequeno, o objetivo final do Plano Safra é conseguir equalizar juro para atender o pequeno também. Mas o pequeno passa pela mesma dificuldade do grande, né? O pequeno está vendendo soja no mesmo preço do grande, o pequeno está com problema de clima da mesma maneira que o grande, o pequeno tem o problema trabalhista do mesmo problema que o grande. Então, assim, são questões que a gente precisa conseguir adequar um país continental com realidades completamente distintas. Agora, infelizmente, a sana arrecadatória do executivo faz com que quanto maior você seja, maior o receio que você tem de desenvolver. Nesse acompanhamento aqui da política e da política econômica, nós conversamos com vários setores mesmo da economia. E existe uma ideia de que o representante de empresários, de grandes empresários, vem aqui pedir dinheiro, pedir benesses. E não é bem assim. Eu testemunho, o grande pedido, a grande demanda é segurança jurídica em primeiro lugar.
E depois é evidente que crédito, né, e existem outras demandas, categorias têm que demandar. É por aí, quer dizer, o grande problema do Brasil é a tal da segurança jurídica. O senhor falou aí em passivo trabalhista, todas as empresas têm algum? Não, eu acho que a segurança jurídica, no nosso caso, na questão do agro, vai muito além da questão apenas trabalhista. Nós temos um problema sério ambiental, em que a gente, não um problema ambiental em si, mas um problema na legislação, em que nós cumprimos o Código Florestal, que é a lei mais restritiva que existe em relação à produção com responsabilidade socioambiental. Os adversários no exterior, os apontando o dedo para a gente o tempo todo. Apontando o dedo para a gente, e eles não fazem absolutamente nada disso. E aqui a gente tem uma ministra do Meio Ambiente que vai todo dia para fora do país para falar mal de nós. O tempo inteiro. Mesmo a gente significando 1/3 do PIB, mais de 30% dos empregos, mais de 50% das exportações, Marina Silva está toda hora rodando o mundo falando mal da produção agrícola brasileira. Isso não ajuda em absolutamente nada. A revolta dos europeus o tempo todo lá era porque queriam que aumentasse de 4% para 7% de pousio. Área de pousio, ou seja, área vazia, não precisa nem ser reflorestada. Nós aqui, o mínimo no bioma Mata Atlântica é 20%. Quando chega no bioma amazônico, os estados do norte do Brasil, é 80-20, preservação de 80%, utilização de 20%. Então, assim, é uma realidade completamente distinta. A segurança jurídica que eu te falo vai além de tudo isso e em pleno 2024 nós estamos com um problema seríssimo de segurança jurídica em relação ao direito de propriedade, que está muito claro lá no artigo 5º da Constituição. Nós estamos tendo invasão de paraguaios dizendo que são indígenas no Paraná, invadindo terras. Nós temos o MST ameaçando todos os dias invadir propriedades no país. Inclusive hoje saiu uma matéria dizendo que Abril Vermelho voltará e que avisaram o governo. A manchete é a seguinte: MST avisa o governo que Abril Vermelho terá novas invasões. É surreal. Os caras estão sentados na ponta da mesa dentro do Palácio Planalto. Deputado, o MST para o senhor? MST é um movimento criminoso, um movimento que sabe que o que faz é uma intenção completamente política, que não tem interesse nenhum na reforma agrária, porque se tivesse, aceitaria, por exemplo, os mais de 500 mil títulos de propriedade que nós entregamos no governo passado e que eles dizem que não valem e que não podem ser aceitos, porque eles querem manter aquele povo debaixo da doutrina deles e sendo uma massa de manobra. Não querem reforma agrária, não querem terra, só querem fazer baderna política no país. Inclusive, boa parte das ocupações que tem feito recentemente, das invasões que tem feito recentemente, tem sido por um tema estritamente político de ocupação de espaços dentro do governo, para ganhar cargo dentro do governo. Então não venha me dizer que tem um interesse social ou um interesse de reforma agrária nisso. É um movimento criminoso que tem que ser combatido sempre e não pode de maneira alguma ter apoio governamental, que infelizmente é o que está acontecendo. Aliás, o grande líder deles viaja no avião presidencial, tem a família com cargo no governo, o INCRA está totalmente loteado por eles, então é uma vergonha para o país. Deputado, é muito distante da realidade esta briga, esta intenção de brigar sempre com o governo e o governo com o setor. Eu percebi que na viagem à China, a CNA foi convidada a participar também, não foi. Não é hora de conversar e de fazer um diálogo com o governo? Sem dúvida nenhuma, a gente conversa com o governo diariamente. O ministro Favaro, eu falo com ele todas as semanas, sempre tem algum membro do governo participando das nossas reuniões. Agora, quando a gente coloca o teor, o tema e o fator ideológico na conversa, aí a gente não consegue conversar. Se a gente conversar exclusivamente tecnicamente, que é o que a gente precisa fazer, a gente tem todo o diálogo do mundo. Inclusive, o presidente da República convidou algumas das entidades que compõem o nosso instituto para um jantar essa semana. Eles irão lá e, se forem notícias boas para o agro, nós vamos aplaudir. Como qualquer iniciativa que seja positiva para o nosso setor, nós vamos aplaudir. Agora, a minha obrigação como presidente de uma frente parlamentar, de um grupo parlamentar que trata exclusivamente dos produtores rurais do Brasil, é alertar quando as coisas estão erradas, aplaudir quando as coisas são certas e exigir que elas sejam feitas. Onde está ali a zona de convivência? Onde o agro depende do governo? Eu entendo que pelo menos 4, né? A infraestrutura é muito importante, a regulamentação, o poder de legislação é muito importante, crédito é muito importante e por que não dizer segurança jurídica? Ou o senhor vê mais pontos? Eu acho que o principal é o ambiente de desenvolvimento do setor dentro do país, né? Enquanto a gente começa a encontrar entraves constantes, seja na fiscalização, na questão ambiental, na questão da segurança jurídica, na falta de infraestrutura, isso tudo são gargalos, né? Como em qualquer lugar do mundo tem.
né, gargalos que a gente precisa enfrentar. Os Estados Unidos, por exemplo, o escoamento de safra deles pelo rio Mississippi está com problemas seríssimos e criticam muito o governo por falta de investimento nisso. E aqui é a mesma coisa, a gente sempre fala aquela mantra, né, que da porteira para dentro nós damos conta. O problema é que hoje nem da porteira para dentro dá para contar, porque a gente precisa de armazenagem, que a gente não consegue linhas especiais para fazer armazenagem, nós temos problema no escoamento da nossa safra, nós temos problema nas rodovias do país, nós temos problema nos portos. Hoje está aí os fiscais do Ministério da Agricultura numa operação padrão que está impedindo exportações e, inclusive, plantas de funcionar no país. Então, são vários detalhes que é uma grande máquina que tem que funcionar muito bem azeitada. Agora, a partir do momento que a gente consegue deixar de lado a questão ideológica, a gente consegue trabalhar e trabalhar bem com o governo que for. Aliás, sempre destaco isso. Nos outros governos Lula, o Ministério da Agricultura sempre teve uma participação e um protagonismo extremamente importante. E nós nunca criticamos, além da questão da segurança jurídica, da questão do direito de propriedade, que é algo que a gente nunca vai concordar. Agora, o que a gente precisa é que o governo entenda que nós precisamos de respeito para o setor. Não dá para a gente transferir o que aconteceu na campanha eleitoral, em que nós, ideologicamente e politicamente, estávamos do outro lado, entender que durante os 4 anos nós vamos ficar em cima do palanque. Está na hora do presidente da República descer do palanque e governar o país, né? Deputado, eu acompanhei o processo constituinte e houve um debate, e quase foi vencedor, de que a propriedade rural seria uma espécie de concessão. Para isso é o DR, lembra? O valor social da terra e tal, e chegamos a esse ponto que é bem melhor, né, o direito de propriedade na terra. Mas hoje existem outros debates importantes que passam pela indústria, pela importação de maquinário, né, e várias situações. A gente vê, por exemplo, que a participação do agro no PIB é muito importante, cresceu 15%. O que está faltando? Porque, veja bem, eu tenho informações de que a China está comprando países da África. Está comprando, porque lá pode, estrangeiro pode comprar terreno lá. E levando a nossa tecnologia, matrizes, a experiência brasileira, porque o clima é muito parecido. Isso não preocupa, olhando assim, projeção de futuro, a África com investimento chinês, o capital Veja, Trindade, chinês? eu acho que isso é uma questão de longuíssimo prazo, né? Para a África conseguir desenvolver e chegar minimamente nos índices de produtividade que nós temos, são décadas que nós estamos falando. Apesar de que isso é um pulo, né? A questão de 10, 30, 20, 30, 40, rápido. 50 anos passa muito rápido. Porém, nós temos uma situação de protagonismo no mundo hoje, em que esse número apresentado aí da população mundial de mais de 8 bilhões de pessoas, praticamente 1/3 disso é de responsabilidade nossa para produzir alimentos e fazer com que a nossa tecnologia, nossos índices de produtividade consigam ser cada vez melhores para atingir. O próprio USDA americano reconhece que só o Brasil tem condições de triplicar a produção de alimentos nas próximas décadas, sem ter que desmatar ilegalmente, sem ter que causar problemas ambientais, só utilizando áreas que nós temos degradadas, melhorando tecnologia, investimentos e tal. Infelizmente, nós temos gargalos que são muito profundos e que a gente precisa resolver. A questão da dependência de fertilizantes estrangeiros. Hoje nós dependemos quase que totalmente do Canadá e da Rússia e da Ucrânia. Nós temos jazidas. Isso gera um problema. O licenciamento ambiental que a gente nunca consegue resolver para poder explorar potássio, fósforo e gerar nitrogênio aqui. O custo do gás para gerar nitrogênio, que é algo absurdo hoje, estão falando em torno de $16, algo que inviabiliza totalmente, além de gargalos logísticos. Nós temos aí praticamente 315 milhões de toneladas de grãos no ano e temos capacidade de armazenagem para menos de 100. Então, a nossa safra fica literalmente nas estradas, nos caminhões. Isso gera problemas gigantescos. No Mato Grosso, se andar na época de safra pelo Mato Grosso, você vai ver o silo completo e um monte de... O produtor joga o grão ali em volta do silo no tempo e corre para a igreja para rezar para não chover. Então, assim, existem gargalos importantes. O problema é que falta condições estruturantes, e digo financeiras, de crédito e de investimentos na área certa para que a gente consiga vencer esses gargalos. Deputado, é interessante que por volta de 1740, talvez tenha sido o primeiro grande planejamento econômico do mundo, o Thomas Malthus, ele fez uma previsão de que a população mundial estava crescendo em PG, progressão geométrica, e a produção de alimentos em PA, progressão aritmética. E que haveria guerras e dificuldades por falta de alimentos. Aí se passou, isso não aconteceu. Aí disseram, o Malthus, a teoria malthusiana, estava errado.
E agora, recentemente, conversando com um economista, e ele me dizia, Malthus estava certo e alertou o mundo, houve um aumento de produtividade, que é a produção por metro quadrado, e de área plantada. É real essa história? Quer dizer, não fosse esse aumento de produtividade, haveria fome no mundo? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos falando o que aconteceu com o Brasil. Em 30 anos, nós quadriplicamos a quantidade de produção sem dobrar a área. Nós quadriplicamos a quantidade de produção sem dobrar a área, com certeza. O investimento em tecnologia que nós temos no agro, hoje eu assisti uma palestra ontem do Paulo Herrmann, ex-presidente, ex-CEO da John Deere, e ele falava, numa colhedeira hoje tem mais equipamento tecnológico, mais computador que na Apollo 11. É algo surreal a quantidade de investimento que tem no nosso setor. E a gente perde muito ainda por problemas de conseguir organizar a maneira como são feitos os investimentos. O USDA faz um planejamento da responsabilidade de produção de alimentos do mundo e coloca, por exemplo, para a Europa 8%, para a Ásia 14%, para a Oceania 5%, para nós coloca a responsabilidade de 40% do aumento da quantidade de produção. Porque nós temos essa capacidade, porque aqui na nossa agricultura tropical nós conseguimos fazer até 3 safras. Nós temos a condição de fazer isso. O que tem que acontecer hoje é que, além de gargantear tudo isso que a gente faz e o tamanho que nós temos, nós precisamos valorizar o produtor. Porque o produtor hoje de leite está com problema, o produtor de commodities hoje está com problema porque o custo de produção está altíssimo e o valor da commodity está baixo. Tivemos uma quebra de safra importante, a arroba do boi está com problema, mesmo assim lá no açougue não baixa o preço da carne. Então são vários problemas que a gente tem que enfrentar, que são problemas de uma cadeia produtiva gigantesca e continental. E que aí sim o governo tem que se meter. Que é o grande problema que nós temos hoje. O governo precisa botar a cara no lugar certo, conseguir botar a mão forte do governo no momento certo para auxiliar aqueles que efetivamente precisam. A exemplo da questão do leite, que é hoje talvez uma das coisas mais absurdas que a gente convive. Não é uma crise, não? Não é uma crise, é a derrocada total do setor. Total. 180% de importação, de aumento de importação de leite da Argentina e do Uruguai. Dumping, leite reidratado aqui, leite em pó entrando à toa aqui no Brasil e quebrando o nosso produtor. Mais de 1.100.000 produtores que estão em dificuldade. Isso não é nem proteção de mercado, né? Isso é sobrevivência. Justiça, né? Justiça e sobrevivência. De disputa. E a resposta que a gente escuta é que, por causa das boas relações do Mercosul, nós não podemos criar nenhum problema para a Argentina para evitar que o leite deles entre aqui, ao mesmo tempo em que eles proíbem o nosso açúcar de cana entrar lá por causa do açúcar de beterraba deles. Falta vontade política para conseguir resolver. E isso que a gente tem feito uma grande crítica. E o produtor hoje, infelizmente, literalmente mandando vaca de leite para o gancho do açougue, porque não consegue manter. Porque nós temos mais de 1.100.000 produtores de leite, a grande maioria pequenos produtores que tiram leite na mão. Você sabe por quanto o produtor entrega o litro de leite? Depende da região. Tem região que é 2, tem região que é 2,8, tem região que é 2,90. É muito barato, né? É muito barato. Aí você tem que pensar o seguinte, que os nossos grandes concorrentes, como a Argentina, por exemplo, que bota o leite todo aqui, eles têm um custo de produção muito mais baixo. Porque são 300.000 produtores organizados em grandes empresas, em grandes grupos e subsidiados, se não me engano, 24 centavos de peso por litro de leite. Se for falar em França, é praticamente 500 euros de subsídio por vaca em lactação. Então, os nossos concorrentes têm uma intensidade de subsídio, uma incidência de subsídio muito maior do que a nossa, que nós não temos. Então, gera uma preocupação enorme e está de dar dó a situação dos produtores de leite no país. O senhor falou do crescimento da agropecuária no Brasil, o aumento da produtividade, da produção e da exportação. Por que isso não se traduz em preços de alimentos aqui no Brasil? Pelo menos a inflação da área de alimentos foi muito alta. O que acontece nesse desequilíbrio? Veja, essa conta do aumento de preço de alimentos não é uma conta do agro. O agro continuou produzindo, a oferta no mercado está aí, nós colocamos produto no mercado todos os dias, cada vez em mais quantidade e com maior estrutura, né? Isso tem sido provado. Lhe contava há pouco que eu fui numa cooperativa em que subiu em 30 anos de abate de 5.000 frangos para 1.100.000 dia. É algo que a gente está presente no mercado. Mas o alimento está... grande parte. Exporta o que não é consumido no mercado interno. Exporta o que não é consumido, não tem falta de frango no mercado, como não tem falta de suíno no mercado, não é isso. O problema que nós temos é um problema econômico. Existe um problema sério de inflação e a inflação de alimentos é de responsabilidade da política econômica do governo, não é do agro. A nossa parte de gerar a oferta nós estamos fazendo, não tenha dúvida disso. Certo. Deputado, o senhor, como presidente de uma frente parlamentar, talvez a maior frente parlamentar do Congresso Nacional, mais influente, naturalmente que algumas pessoas me dizem que querem que o senhor seja o presidente da Câmara dos Deputados.
Você é candidato? Isso não depende de mim. Não depende de mim. Depende de um grupo, depende de uma organização de partidos, depende do próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Você fala de candidato. Nós somos do mesmo partido. Então, assim, isso... Primeiro que eu acho que anteciparam demais essa conversa. Falta um ano para a eleição de presidente da Câmara. Então, mas as conversas já estão em andamento. Eu não posso chegar aqui e falar que eu sou o candidato de mim mesmo, né? Isso tem que ser organizado. Muito bem. Nós estamos aqui com o presidente da toda poderosa Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional, o deputado Pedro Lupion. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país, Brasília. Obrigado, muito boa noite. Trindade, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho da Jovem Pan, né? Eu sou um espectador assíduo e, sem dúvida, a tua presença aqui engrandece essa emissora. Conheço o teu trabalho já de acompanhar meu pai aqui nos 6 mandatos de deputado federal. Abelardo Lupion. Abelardo Lupion, isso aí, desde a época de UDR, como nós conversávamos lá atrás. Então, para mim é um prazer poder conversar contigo e obrigado mais uma vez pelo espaço. Muito bem, é isso aí, uma boa conversa aqui nessa noite. Muito obrigado, muito boa noite e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.